E aí, pessoal, tudo bem? Bom, mais uma aula aqui que a gente vai gravar. Eu estou gravando essa aula para vocês e agora cumprimento a turma de Direito do segundo e terceiro período de Ipatinga e a turma do terceiro período de Timóteo. Nós ainda estamos falando das modalidades das obrigações e hoje, especialmente, vamos falar de obrigações alternativas. Bom, vamos primeiro diferenciar obrigações cumulativas de alternativas. Disse que a obrigação é simples quando ela só tem uma prestação como objeto. Por exemplo, entregar um carro, entregar um cavalo, um animal, etc. Do mesmo modo, vai acontecer quando só tem um sujeito ativo e um único sujeito passivo, porque nesse caso é só uma prestação, ainda que ela tenha mais de uma coisa envolvendo o objeto dessa prestação, vai ser entregue de uma única vez. Bom, havendo pluralidade de prestação, a obrigação é complexa ou composta e vai se desdobrar nas seguintes modalidades. Ela vai poder ser cumulativa, vai poder ser alternativa ou vai poder ser facultativa, que na verdade é um tipo sui generis de obrigação alternativa. Primeira modalidade de obrigação composta que a gente vai falar da cumulativa, que também é chamada de conjuntiva, na qual há pluralidade de prestações, ou seja, mais de uma prestação, e todas elas devem ser pagas, solvidas, sem que se exclua qualquer delas. Observe que aqui a gente tem uma adição entre as prestações. É necessário pagar todas elas, ok? Se não for paga qualquer uma delas, não foi cumprida a obrigação. Então, nesse caso, o artigo 314 do Código Civil fala que o credor não pode ser compelido a receber, nem o devedor pode ser compelido a pagar por partes se isso não foi combinado, ok? Então, o artigo 314 ele fala nas obrigações cumulativas, só pode haver pagamento fragmentado, parcelado, se foi combinado assim. Bom, vamos então ler esse artigo 314 que a gente acabou de citar, né? Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, o credor não pode ser obrigado a receber, nem o devedor pode ser obrigado a pagar por partes, se isso não foi o combinado. A obrigação composta pode também ser alternativa ou disjuntiva. Observe, a gente falou da cumulativa ou conjuntiva, agora está falando da alternativa ou disjuntiva. Essa obrigação alternativa ou disjuntiva, ela tem mais complexidade, porque aqui ela vai ter por objeto, né, o conteúdo da prestação vai ser mais de uma prestação, mas dentre estas mais de uma prestação, somente uma vai ter que ser cumprida, né? Então, uma vai ter que ser escolha para o pagamento ao credor e liberação do devedor. Na obrigação cumulativa, que também é conjuntiva, as prestações são ligadas entre si pela conjunção e, ok? Então, nessa obrigação conjuntiva pode ser de entregar um veículo e um animal, tá? Uma casa e um trator. Casa e trator fica meio difícil de imaginar, mas uma fazenda e um trator, aí já fica mais fácil, né? Os dois, cumulativamente, efetiva-se o cumprimento pela prestação de todos eles. Na obrigação alternativa, por sua vez, os objetos estão ligados pela disjuntiva ou, podendo haver mais de duas opções. Então vamos supor, você vai me entregar ou um carro de 10 mil reais, ou um relógio ou uma joia de 10 mil reais, ou um
outro bem qualquer, vamos supor, uma moto de R$ 10.000. Nesse caso, pode haver duas ou mais opções e o devedor se desobriga pagando qualquer uma delas. Ok? A prestação de um dos objetos exaure a obrigação. Bom, vamos falar agora um pouquinho do conceito de obrigação alternativa. É aquela que compreende dois ou mais objetos e extingue-se com a prestação de apenas um deles. Karl Larens diz que obrigação alternativa é quando se devem várias prestações, mas por convenção das partes somente uma delas há de ser cumprida, mediante escolha do credor ou do devedor. Então, a obrigação é única. As prestações é que são várias e realizam-se pela escolha, e essa escolha vai ter força retroativa. A concentração em uma das escolhas, né, uma das prestações, vai fazer com que a exigibilidade recaia sobre essa única prestação, como se desde sempre fosse esta a coisa ser entregue. Então, diferenciando a alternativa da obrigação genérica, que é aquela que a gente explicou aulas atrás, que é a obrigação de dar coisa incerta, naquela obrigação de dar coisa incerta, as partes miram um gênero. Elas não têm opções, elas têm... Lógico, ela ainda tem opção, mas as opções estão em todo um gênero de objeto. Por exemplo, você vai pagar para mim 10 sacas de café. Qualquer modalidade de café pode servir para cumprimento dessa obrigação genérica, que é a obrigação de dar coisa incerta. Na alternativa, não tem nada de gênero, são espécies, certo? Você, desde o início, você sabe que a incerteza gira sobre dois ou mais objetos, duas ou mais coisas que são certas, né? A incerteza paira só sobre qual daquelas coisas certas que vai recair a obrigação. Ao passo que na obrigação de dar coisa incerta, a incerteza é quanto à qualidade, né? Você tem o gênero, né, que é café, e a quantidade, 10 sacas, definidos. A qualidade é que vai ser escolhida depois. Então, a alternativa não é tão ampla a capacidade de escolha, igual é na obrigação de dar coisa incerta, porque na obrigação alternativa, somente aquelas coisas que estão contempladas como opções é que poderão ser cumpridas para quitar a obrigação. Tá certo? E a quem cabe o direito de escolha? Bom, primeiro, a definição da obrigação, da prestação, vai se dar pelo ato da escolha. Esta escolha é que vai tornar a obrigação como uma obrigação de dar coisa certa. E a gente precisa saber a quem compete essa escolha, certo? Bom, artigo 252 do Código Civil fala que nas obrigações alternativas a escolha cabe ao devedor se outra coisa não se estipulou. Então, não houve no contrato estipulação de que quem escolheria é o credor, então a escolha cabe ao devedor, ok? Não pode o devedor obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte em outra, né? A concentração vai ocorrer no objeto da escolha, e o outro objeto deixa de fazer parte, deixa de ser prestação desta obrigação. Parágrafo 2º. Quando a obrigação for de prestações periódicas, a faculdade de opção poderá ser exercitada em cada período. Então, se você se obriga a pagar mensalmente ou uma quantidade de milho, tá?
ou o equivalente em dinheiro, a cada mês você vai poder escolher milho ou dinheiro para cumprir com a obrigação. Tá? Outro caso de pluralidade de optantes, ou seja, perdão, no caso de pluralidade de optantes, não havendo acordo unânime entre eles, decide o juiz, fim do prazo por esse assinado para liberação. Então, no caso de haver mais de uma pessoa definida pelo contrato como optantes, ou seu caso de haver mais de um devedor, né, e caber a todos eles a opção, o juiz vai ser provocado para tomar uma decisão se os devedores não o fizeram dentro do prazo. No caso, uma vez que o autor, que o credor ou um dos devedores que deseja concentrar logo a obrigação provocou o juiz vai intimar todos os devedores, citar todos os devedores, para que eles exercitem o direito de opção em conjunto, cheguem a um acordo, e se passado o prazo não tiverem cumprido essa obrigação de escolher, vai o próprio juiz concentrar a obrigação em um dos objetos. Se o título deferir uma opção a terceiro, por exemplo, um árbitro, né, uma pessoa designada para escolher, e essa pessoa não quiser ou não puder exercer, vai de novo para o juiz, ok? A menos que haja acordo entre as partes. Tudo se resolve com um bom acordo. Então, se houver acordo, não precisa incomodar o juiz. Mas não havendo acordo entre as partes, vai ter que ser exercido pelo juiz o direito de escolher quem vai cumprir o direito de escolha. Aliás, qual escolha vai ser objeto da prestação? O novo código seguiu uma diretriz do código anterior e não estabeleceu um prazo para exercício do direito de escolha. Ou seja, isso vai ser feito no contrato, tá? Então, não tem prazo na lei, no Código Civil, para exercício do direito de escolha da obrigação alternativa. Obviamente, a escolha tem que ser realizada antes do momento do vencimento da obrigação, para que ela possa ser cumprida, né? Bom, o Código 800, o artigo 800 do Código de Processo Civil de 2015, eu estou falando de CPC, tá, gente? Diz o seguinte: nas obrigações alternativas, quando a escolha couber ao devedor, esse será citado para exercer a opção e realizar a prestação dentro de 10 dias, se outro prazo não lhe for determinado em lei ou em contrato. Vamos pensar que aqui nós já estamos no processo, tá? Não estamos aqui no cumprimento voluntário da obrigação. A gente já disse que a lei não estabelece prazo definido para a escolha voluntária. Ela estabelece um prazo, para depois de citado lá no processo, ou seja, já perdeu o tempo aí de cumprir voluntariamente, né? No primeiro momento ele tinha que exercer a escolha, não exerceu. Por exemplo, o credor foi à justiça e aí esse devedor foi citado, para fazer a escolha dentro de 10 dias e cumprir com a obrigação. Se ele não faz isso, aí vai devolver-se ao credor a opção, ok? Parágrafo 1º. Então, ele, 10 dias depois de citado, não cumpriu, devolve para o credor. E o parágrafo 2º, a escolha será indicada na petição inicial da execução quando couber ao credor exercê-la. Nesse caso, o credor que tem que escolher o objeto da prestação alternativa e ele escolhe, só que aí o devedor, por algum motivo, se recusa a receber e aí ele vai ter que pagar, oferecer num processo de consignação. Outro caso, execução da obrigação. Cabe ao credor executar. A dívida não foi paga, né? Nenhuma das obrigações foi quitada.
Aí o credor vai no processo de execução da obrigação escolher uma delas para que o devedor saiba qual delas deve pagar. Nesse caso, cabe ao credor o direito de escolha. Só uma coisa para vocês aqui saberem. Toda vez que eu citar prazo em processo civil, ou seja, no Código de Processo Civil, se conta em dias úteis, tá? O novo Código de Processo Civil mudou a sistemática de contagem de prazo e hoje o prazo conta-se em dias úteis. É diferente do prazo material do Código Civil, tá? Então, o prazo do Código Civil conta-se em dias corridos, tá? E se vencer em dia não útil, prorroga-se por dia subsequente. Mas o prazo em dias, o prazo processual, ou seja, quando a gente está falando de processo, é o caso aqui do artigo 800, conta-se em dias úteis. Se ao credor competir o direito de escolher e ele não fizer essa escolha no prazo que foi estabelecido no contrato, pode o devedor propor ação consignatória. Acabei de falar isso, na verdade, né? Então, aqui, eu tinha exemplificado em 2 cenários, né? O primeiro é que cabia a escolha ao credor e o devedor não pagou no período, certo? Aí, na hora de executar a obrigação, ele indica essa escolha na petição inicial para poder executar a obrigação. E, no segundo caso, coube a escolha ao credor e ele não fez no prazo certo e agora o devedor quer cumprir a obrigação, mas ele não sabe o que ele tem que pagar. Então, o credor tinha que escolher e não escolheu. E aí agora, quem quer pagar o devedor, só que como é uma obrigação alternativa, ele não sabe qual foi a escolha do credor, então ele já entra com a ação consignatória, tá? Nesse caso, o artigo 342 do Código Civil diz que o credor será citado para efetuar a opção, sob combinação de perder o direito e de ser depositada a coisa que o devedor escolher. Então, o devedor vai a juízo e fala, eu estou querendo cumprir, né, na petição inicial, vai falar com o juiz, eu estou querendo cumprir, a escolha acaba a ele não realizou a escolha. Eu preciso que ele realize a escolha. Então, ele é citado para escolher, e apenas se ele não realizar a escolha, é que a escolha vai passar para o credor, e aí o credor escolhe uma das duas, a escolha vai passar para o devedor, e aí o devedor escolhe uma das duas e paga, e deposita em juízo, ok? Bom, é o artigo 342 que determina isso, está escrito aqui, se a escolha da coisa indeterminada competir ao credor, ele vai ser citado para esse fim, sob pena de perder o direito e de ser depositada a coisa que o devedor escolher. Feita a escolha pelo devedor, procede-se como no artigo antecedente, tá? Ou seja, feita a escolha pelo devedor, ele vai simplesmente cumprir com uma das duas e depositar em juízo. Vamos falar agora da concentração. A escolha, uma vez que informada a outra parte, acarreta o fenômeno da concentração. O que é esse fenômeno da concentração? Deixa eu só ligar o ventilador, que está um calorzinho aqui. Esse fenômeno da concentração vai fazer com que se torne a obrigação determinada de forma definitiva e não há mais possibilidade de retratação unilateral. Ou seja, feita a escolha, ocorrida a concentração naquela prestação, somente um acordo dos dois pode fazer mudar esta prestação. Então, nesse caso, as prestações em obrigazione reduzem-se a uma só e a obrigação deixa de ser alternativa. Torna-se simples. Só será devido àquele objeto que foi escolhido, como se fosse ele o único desde o nascimento da obrigação. A concentração retroage ao momento da formação do vínculo obrigacional, porque todas as prestações alternativas já se achavam vinculadas à obrigação, ou seja, já se achavam obrigazione, e quando ocorre a concentração, libera-se as demais prestações e concentra-se só naquela. Não havendo a comunicação, pode mudar a escolha. Vamos imaginar que o devedor tem o direito de escolha, ele já escolheu na sua esfera íntima lá e ainda não comunicou ao credor. Enquanto ele não faz essa comunicação, ele pode mudar a escolha, não tem problema.
tá? Pelo credor, também pode mudar até o momento em que ele informar o devedor qual obrigação ele deve pagar, certo? Então você propõe uma ação de cobrança para receber o objeto, né? E exerce, concentra na petição inicial esse direito de escolha. Citado o devedor, concentrada foi a obrigação e não pode mais trocar. O contrato deve estabelecer um prazo para o exercício da opção. Se não o fizer, vai ter que haver uma notificação para que a outra parte seja constituída em mora. Então, vamos supor que nesse caso caiba ao devedor a escolha, ele não fez e o credor está lá esperando, está chegando a data do vencimento da obrigação, e uma vez que o credor precisa que seja feita a escolha para providenciar o pagamento na prestação escolhida, a gente tem que lembrar que não pode ser no momento do vencimento da prestação o exercício do direito à escolha. Imagine você deve um carro ou uma moto, tá? Você até tem os dois disponíveis para entregar, mas você pensa assim, eu tenho que preparar esse carro para ser entregue, eu tenho que fazer uma revisão no motor, lavar o carro, para que o carro seja entregue de forma adequada. Mesma coisa com a moto. Então, o credor não pode chegar lá para você e falar, escolhi, me entrega agora. Não. Direito de escolha tem que ser informado ao devedor da obrigação antes do momento da escolha. Então, se a escolha cabe ao credor, ele tem que notificar o devedor do exercício do direito de escolha. E a mesma coisa o devedor. Fala, eu tenho que escolher, eu escolhi, então no dia combinado eu vou te pagar esta prestação, para que haja concentração. Ok? Bom, vamos falar agora da impossibilidade das prestações. Artigo 253. Se uma das duas prestações não puder ser objeto de obrigação ou se tornar inexequível, subsiste o débito contra a outra. Isso é uma característica das obrigações incertas. A gente já viu isso na obrigação de dar coisa incerta, né? Que enquanto não é exercido o direito de escolha, enquanto não se resolve a obrigação e não é exercido o direito de escolha, enquanto não se concentra a obrigação e não é exercido o direito de escolha, qualquer uma pode ser objeto da prestação, certo? Se perecer uma delas, cai sobre a outra. Na alternativa, a mesma coisa. Pereceu, eu tinha duas opções, tá? Uma delas pereceu, sem minha culpa, a outra vai ser o objeto da prestação. Nesse caso, a hipótese da impossibilidade originária, ou seja, a coisa se tornou impossível de ser cumprida desde antes da obrigação alternativa, certo? Então, desde sempre, essa coisa não pode ser objeto da obrigação. Nesse caso, desde sempre, a obrigação é simples e o objeto da prestação é a outra. Também pode ser superveniente a impossibilidade. E se for superveniente, o objeto da prestação se concentra na outra que não se tornou impossível. Isso sempre se não houver obrigação. Está passando um carro de som aqui agora, um carro com som alto aqui agora. Só um instantinho para ver se acaba o barulho. Acabou, foi embora. É uma pessoa que gosta de escutar funk, mas gosta que as pessoas escutem junto com ela. Vamos lá. Se retomando o raciocínio aqui, se a indisponibilidade, ou seja, a impossibilidade de uma das prestações é superveniente, sem culpa do devedor, concentra-se automaticamente na outra e ele vai ter que escolher a outra.
Ok? Bom, isso aí é uma impossibilidade material, tá? Decorrente, por exemplo, do fato de uma coisa deixar de ser fabricada, sair do comércio, não tem jeito de comprar, aí eu só tenho como adquirir a outra, então vai concentrar na outra, ok? Concentração automática, independente da vontade das partes, na prestação remanescente. Então aí, nesse caso, deixa de ser complexa a obrigação e torna-se simples. Agora, se a impossibilidade é jurídica por ilícito um dos objetos, vamos supor, né, uma das prestações alternativas é cometer um crime, né? Ou você me paga 10 mil reais, ou você furta um carro que que eu quero comprar, mas a pessoa não quer me vender, você furta aquele carro e me dá. Ok? Se este crime é uma das prestações, acabou a obrigação. Nulifica, ou seja, torna nula toda a obrigação. Esse ato ilícito, ele mancha tudo que está em volta dele. E nem na outra obrigação vai poder se concentrar o débito. Observem, nesse caso, né, impossibilidade jurídica por ser um dos objetos da obrigação, uma das alternativas, um ato ilícito, né? Ou você dá uma surra em fulano, ou você me paga 10 mil reais. Obrigação nula, extingue-se a obrigação toda, nem os 10 mil reais tem que ser pago, ok? Agora, se uma delas, desde o momento da celebração, houver impossibilidade física ou material, nesse caso, concentra-se na outra. Obrigação simples. Mas se for impossibilidade jurídica por ser um ato ilícito, uma das duas, mancha toda a obrigação e anula tudo. Se a impossibilidade jurídica não é por ser ilícito um dos objetos, aí não anula o outro. Vamos colocar assim, tudo bem, você tem por obrigação me dar um veículo, um automóvel de 20 mil reais, que é um Corsa Sedan de 20 mil reais. Você tem a outra opção de me dar um Siena, né, sei lá qual modelo, de 20 mil reais também. Você pode escolher entre Corsa e Siena? Sim. E se de repente o Corsa for penhorado, ou seja, ele se tornou juridicamente impossível. Ele continua com você, se é depositário do bem, mas ele está vinculado a um processo judicial e não pode ser vendido. Ele foi penhorado por alguém, né? O juiz penhorou para satisfazer a dívida de alguém. Somente sobre o outro objeto pode recair a obrigação. Nesse caso, a impossibilidade não foi física, ela foi jurídica, entretanto, não foi por ato ilícito. Você não cometeu nenhum ilícito aí. Nenhum dos objetos era ilícito, certo? Nesse caso, nenhum dos objetos sendo ilícito não anula toda a obrigação, concentra-se na outra. Ok? Então, vamos lá. Impossibilidade física ou material. Concentra no remanescente. Impossibilidade jurídica, se um dos objetos é ilícito. Anula toda a obrigação, ninguém vai ter que pagar nada. Impossibilidade jurídica, porque um dos objetos simplesmente se tornou indisponível juridicamente. Concentra no remanescente. Ok? Vamos lá. Se a prestação é superveniente, nós estamos falando disso, e não tem culpa do devedor, concentra-se a dívida na outra ou nas outras, tá? Sem perdas e danos. Então vamos lá. Sem culpa do devedor, concentração no remanescente, sem ter que pagar perdas e danos. Só paga o remanescente. Ok? Se alguém se obrigou a entregar um veículo ou um animal, e o animal morreu atingido por um raio, tem que entregar o veículo, tá? Sem pagar perdas e danos aí. Mesmo que o perecimento ocorra por culpa do devedor, competindo a ele a escolha, ele pode simplesmente escolher o outro. Então vamos lá. Sem culpa, não tem perdas e danos, concentra no remanescente. Com culpa do devedor,
Ele tendo o direito de escolha, não tem que pagar perdas e danos. Simplesmente escolhe o remanescente, ele concentrou no remanescente, é como se ele tivesse escolhido o remanescente e entregou o remanescente. Agora, se houver escolha do credor, a solução vai ser diferente. Então, nós tivemos aqui hipóteses, né? Primeira hipótese, houve o perecimento de uma das obrigações, de uma das prestações sem culpa do devedor, simplesmente se concentra no outro, tá? E, concentrando-se no outro, ele cumpre o outro, sem problema, sem perdas e danos, não tem que indenizar nada. Segunda hipótese, pereceu uma, culpa do devedor, ele que foi descuidado, ele que foi negligente aí, alguma coisa aconteceu por culpa dele. Entretanto, a escolha era dele. Se a escolha é dele, ele simplesmente escolhe o outro e paga o outro, não tem que pagar a indenização. Ok? E se a impossibilidade acontecer em todas as prestações, ou seja, acabou, não tem mais jeito de eu cumprir a obrigação, todas as prestações se esvaíram, sem culpa do devedor, só se extingue a obrigação, não tem ele que pagar perdas e danos, ok? Então, nesse caso, os objetos, é a mesma solução que a gente tinha para a obrigação de dar a coisa certa, se o objeto extingue-se. Resolve-se a obrigação. Como que se resolve a obrigação? Status quo ante. Lembraram? Status quo ante é o quê? Devolver as partes ao estado anterior do momento em que se assumiu a obrigação. Então, se houve algum adiantamento, esse adiantamento tem que ser devolvido com correção monetária, ok? Para poder ser resolvida a obrigação. Então, houve adiantamento, houve 5 mil reais de sinal, por exemplo, né? Você pagou 5 mil reais como entrada aí no contrato. O objeto da prestação, nesse caso, como são alternativas, todos os objetos se perderam sem culpa do devedor. Então, se ele não teve culpa, ele não tem que indenizar perdas e danos. Simplesmente ele devolve os 5 mil que foram dados de entrada com correção monetária e acaba por aí a obrigação. Agora, se houver culpa do devedor, cabendo a ele escolher, observe, houve culpa e a ele cabia a escolha. Quando há culpa do devedor, a ele cabendo a escolha, ele não tem que pagar a outra? Não concentra-se automaticamente na outra? Tudo bem. Então, ele tinha uma moto ou um carro para entregar, ok? A moto pegou fogo, sem culpa dele, tá? O carro também pegou fogo, na mesma ocasião, sem culpa dele. Simplesmente devolve o que ele recebeu de entrada. Se ele não recebeu a entrada, resolve sua obrigação. Agora, segunda hipótese, houve culpa, tá? Ele deixou de fazer a manutenção necessária na moto, ele foi negligente e a moto pegou fogo. O que acontece? Concentra automaticamente no carro. Concentrou no carro. Um mês depois, antes do vencimento da obrigação, pegou fogo o carro. Se pegou fogo o carro, por último, não tinha concentrado no carro automaticamente, ele vai ter que pagar o valor do carro, tá? Mais perdas e danos se acontecer. Por que o valor aí não pode ser escolhido? A ele cabia a escolha lá atrás. Quando um dos objetos se perdeu, com culpa dele, concentrou automaticamente no outro. Se concentrou automaticamente no outro, ok? No momento que concentrou no outro, obrigação simples de entregar a coisa certa. E aí, se esse último se perdeu depois, esse é o valor da obrigação que vai ter que ser pago, tá certo? E aí tem que entregar o valor mais perdas e danos, ok? É óbvio, gente. Por exemplo, se o carro vale 10 mil reais, eu ainda não recebi dinheiro nenhum, ok? Eu iria receber os 10 mil reais, esse carro pegou fogo, e como pagamento eu teria que pagar os 10 mil reais mais as perdas e danos, eu não vou receber para depois pagar os 10 mil reais. Simplesmente deixo de receber e indenizo somente pelas perdas e danos. Opera-se aí uma compensação, ok?
Neste caso, a gente imagina a hipótese de ter havido o pagamento adiantado, ok? Houve o pagamento adiantado, ele tinha que entregar a coisa se perdeu. Ele se obriga pelo valor da coisa mais as perdas e danos, se houve culpa dele, tá bom? Se a escolha couber ao credor, ele pode exigir qualquer uma das prestações e não somente a que pereceu por último. Então vamos supor, eu tenho uma moto que vale R$ 9.800, tenho um carro que vale R$ 10.200. A escolha cabe ao credor. Não sou eu que vou decidir quanto que eu vou pagar se as duas prestações perecerem. Ele é que vai decidir. Então, se ele resolveu receber o valor do carro, eu vou ter que pagar os 10.200. Ok? Além de perdas e danos. Obviamente, o credor só pode exigir de mim o pagamento do valor do objeto, da prestação, o carro, a moto, etc., se ele me pagou antecipadamente por ele. Ou, por exemplo, se o contrato envolvia uma troca, eu estou comprando uma casa dele e uma das parcelas da prestação é a entrega desse veículo. Se o veículo se perde, eu tenho que entregar o equivalente de dinheiro, por exemplo. Tá? É óbvio que se ele não tiver me pagado nada, a conta-prestação dele não tiver chegado, lembra que a gente falou, exceção do contrato não cumprido? Eu não posso exigir da outra parte que ele cumpra a parte dele se eu não cumprir a minha. Se somente uma das prestações se tornar impossível por culpa do devedor, cabendo ao credor a escolha, esse terá o direito de exigir ou a prestação subsistente, né, ou a outra coisa, ou o valor da que se perdeu. Vamos lá. Eu tenho que entregar um cavalo que vale R$ 10.000 ou um carro que vale R$ 10.000. Morre o cavalo. O credor tem o direito de escolha. Ele pode aceitar o carro? Pode. Ok? Se ele não quiser aceitar o carro, ele queria de verdade era o cavalo, ele ia escolher o cavalo. Não cabe a ele o direito de escolha? Esse direito de escolha dá a ele a justa expectativa de obter qualquer uma das duas prestações. Se cabe a ele o direito de escolha, ele pode escolher o cavalo. O cavalo morreu, mas aí ele tem direito de receber o valor do cavalo mais perdas e danos. Artigo 254. Se por culpa do devedor não se puder cumprir nenhuma das prestações, não competindo o credor à escolha, fica o devedor obrigado a pagar o valor da que por último se impossibilitou, mais as perdas e danos que o caso determinar. Isso a gente falou no slide anterior, é só o artigo que corresponde. 255 também já foi falado, vamos só ler o artigo. Quando a escolha couber ao credor e uma das prestações torna-se impossível por culpa do devedor, o credor tem direito de exigir a prestação subsistente ou o valor da outra com perdas e danos. Se por culpa do devedor ambas se tornarem inexequíveis, pode o credor reclamar o valor de qualquer uma, além da indenização por perdas e danos. 256. Se todas as prestações se tornarem impossíveis sem culpa do devedor, extingue-se a obrigação. Extingue-se a obrigação do jeito que eu falei, retornando-se as partes ao estado anterior, status quo ante. Por quê? Se houve um pagamento de uma entrada de R$ 5.000, dinheiro tem que ser devolvido, porque a obrigação não foi cumprida. Devolvido com correção monetária, ok? Então, houve um pagamento adiantado, o credor entregou um dinheiro antes e combinou de entregar o resto no dia do cumprimento da obrigação. Né? Aí o devedor da coisa, só falando do devedor da coisa, ele é credor do resto do dinheiro, tudo bem, mas ele é devedor da coisa. Sem culpa dele, a coisa se extingue. As coisas, no caso de obrigações alternativas, todas as coisas, se extinguem. Extinguindo-se todas as prestações, não tem como cumprir mais. O que ele vai fazer? Resolve-se a obrigação. Resolve-se como? Eu tenho que devolver ao credor o dinheiro que ele me pagou adiantado. Tá? Com correção monetária para retornar as partes ao estado anterior. Lembrando a vocês que correção monetária não é penalidade, é apenas a manutenção do valor do dinheiro, aplicando-se a esse dinheiro o valor que aumentou a inflação no período. Então, a correção monetária nada mais é do que manter o patamar do poder de compra do dinheiro. Vamos falar agora das obrigações facultativas.
Facultativas são a espécie sui generis de alternativa, ok? Facultativa ou com faculdade alternativa é uma obrigação simples, em que é devida só uma coisa, mas o devedor recebe a prerrogativa de pagar outra coisa e se desobrigar. Observe, uma coisa só é devida, eu devo um carro. Mas, em vez do carro, posso pagar também o valor da tabela FIP em dinheiro. Ok? Então, eu escolho no momento eu, devedor, escolho no momento do cumprimento ou pagar o carro, que é minha obrigação principal, ou obrigação facultativa, pagar o equivalente em dinheiro. Qualquer uma das duas me desonera, me libera. Por outro lado, o credor não pode escolher nada, porque a obrigação é só do carro. Eu tenho a faculdade de pagar a outra prestação. Então, aqui não é uma simples obrigação alternativa, em que existem dois objetos de obrigação, de prestação, e uma delas deve ser escolhida. Qualquer uma das duas pode ser paga, mas tem um direito de escolha, que cabe ao devedor, ou se o contrato falar, cabe ao credor. Nesse caso, não tem escolha nenhuma para o credor, não. Ok? Eu devo um carro, e é só o carro que eu devo. Ok? Mas existe uma prestação facultativa que me desonera, que é, se eu não quiser pagar o carro, eu posso pagar o equivalente em dinheiro pelo valor da tabela FIP. Isso significa que, se eu quiser pagar o dinheiro, o credor não pode recusar. Ok? Não tem nada de perdas e danos. É simplesmente uma alternativa que eu tenho. Tá? Uma faculdade, nesse caso. Bom, o credor nunca pode exigir a prestação posta em alternativa. Se eu não pagar no prazo combinado, o credor vai entrar na justiça para me cobrar uma coisa certa, que é o carro. O equivalente em dinheiro, ele não pode preferir o equivalente em dinheiro, porque isso nunca foi obrigação minha com ele. É uma faculdade que eu tenho. Tá? O poder está na mão do devedor aí. Ok? Não há escolha pelo credor. Característica principal da obrigação facultativa é: existe uma prestação alternativa que é facultativa para o devedor, mas para o credor não há qualquer poder de escolha. E não há possibilidade de estabelecer. Se você fizer um contrato em que o credor tem o poder de escolher entre duas prestações alternativas, significa que essa obrigação é alternativa e não facultativa. Tá? Na facultativa, quem compete à escolha é o devedor. Não pode o credor escolher, não pode ele preferir a obrigação acessória, né, no caso, a prestação facultativa, do que a prestação principal. Ele só vai poder cobrar judicialmente a prestação principal. Tá certo? É o contrário do que ocorre na dação em pagamento, em que o credor não é obrigado a aceitar outra coisa que não seja a prestação principal. Nesse caso, foi estabelecido que ele seria obrigado a aceitar uma prestação alternativa, e somente aquela prestação alternativa. Vamos pensar aqui, eu tenho títulos da dívida pública, eu tenho dinheiro, são ambas possibilidades de pagar, e a obrigação é sobre um carro. Então eu tenho que entregar um carro, mas eu tenho a faculdade de entregar o equivalente em dinheiro. Eu não posso querer dar o título da dívida pública, porque a obrigação facultativa ela também é determinada. Ok? Eu não posso dar o que eu quiser em troca. Tá? Eu posso dar simplesmente aquela obrigação, aquela prestação facultativa. O credor não tem direito a exigir nada além do carro. Se eu não entregar o carro, ele vai na justiça para me cobrar o carro. Ok? Bom, se o único objeto da obrigação perecer sem minha culpa, resolve-se a obrigação e o credor não pode exigir a facultativa. Então vamos pensar nesse exemplo que eu dei. Eu me obriguei, eu, Leonardo, me obriguei a entregar a Tício um carro.
obrigação de dar, tá? Porém, estabelecemos no contrato que haveria uma prestação facultativa, ou seja, uma obrigação facultativa, que seria a possibilidade, se eu quisesse, entregar o equivalente em dinheiro, calculado pela tabela FIP, e esse valor me desobrigaria da prestação se eu entregasse na data do vencimento o valor equivalente em dinheiro pela tabela FIP. Beleza. Então, estabelecemos que a obrigação principal é o carro. Existe uma faculdade que eu posso exercer ou não, que é entregar o equivalente em dinheiro. O credor só pode me exigir o carro, ok? Só que o carro pegou fogo porque caiu um meteoro na minha rua. Ah, professor, seu exemplo é absurdo. É absurdo, mas exemplo, tá? Caiu um raio em cima dele e pegou fogo no carro. Tem culpa minha? Não, não tem culpa minha. É evento da natureza, certo? E aí? E aí que pereceu o carro, né? Obrigação principal ficou sem objeto. A concentração não recai sobre a prestação facultativa, porque ela é faculdade minha. Só eu poderia querer pagar ela, né? O credor não pode escolher nada. Então, se eu quis optar por ela, só eu posso optar por pagá-la, a prestação facultativa. Não é o credor que escolhe. Nesse caso, pegou fogo o carro. Se o credor já pagou, óbvio que vai exigir a devolução com correção monetária. Se o credor não pagou nada, resolve sua obrigação e fica todo mundo satisfeito. A obrigação alternativa extingue-se somente com o perecimento de todos os objetos. A facultativa extingue-se com o perecimento só da obrigação principal, do objeto da obrigação principal. Então vamos supor, se eu tenho uma obrigação alternativa, que eu tenho que entregar uma moto ou um carro, precisa pegar fogo nos dois, extinguirem-se os dois, para que para que se extinga a obrigação, retornando ao status quo ante. Na obrigação alternativa, eu tenho a obrigação de entregar o carro, mas consta lá no contrato que eu tenho a faculdade de entregar a moto e me desobrigo se eu entregar a moto que tem valor equivalente ao do carro e morre a dívida aí. Porém, pegou fogo no carro, o credor pode exigir a moto? Não. Se a obrigação é facultativa, não. Porque a opção de pagar a moto era uma faculdade que eu tinha. Eu não sou obrigado a fazer. Ah, professor, você vai ficar devendo? Não, não vou ficar devendo. Vai se restabelecer as coisas ao estado quo ante, estado anterior das coisas. Então, o que aconteceu? Ele me pagou 5 mil reais de entrada. Eu tenho que entregar o carro. Mas se eu entregar a moto, obrigação facultativa, eu também me desonero. Pegou fogo no carro, o que eu tenho que fazer? Devolver os 5 mil reais dele com correção monetária. Não tem que entregar a moto coisíssima nenhuma. Tá certo? Na obrigação alternativa seria diferente. Se tivesse duas prestações alternativas, né, e pegasse fogo em uma, sobrava a outra, tinha que concentrar na outra. Uma coisa que eu tenho que dizer, você pode falar, professor, se você pegou a entrada, gastou o dinheiro e não sobrou para devolver para retornar ao estado anterior. Bom, aí eu tinha um carro e uma moto, a obrigação era de entregar o carro, porém, tinha uma faculdade de entregar a moto, ok? Eu peguei 5 mil em dinheiro para entregar o carro, só que antes da entrega o carro pegou fogo e se perdeu. Eu tinha que devolver os 5 mil com correção monetária. Entretanto, eu posso fazer o seguinte, eu devo 5 mil para ele, para o credor. Eu posso dar a moto em pagamento, pegando o valor, restituindo o credor o valor que a moto ultrapassa dos 5 mil reais com a correção monetária, ou eu posso vender a moto e pagar, se eu quiser cumprir, ou se eu não pagar e ele tiver que entrar na justiça, ele pode pedir, num pedido cautelar, o sequestro da minha moto, certo? Sequestro, não, arresto. O arresto da minha moto. Arrestando a minha moto, apreendendo a minha moto, tá
acabou, eu não posso transferir ela vai ser penhorada no processo para saldar minha dívida de R$ 5.000, ok? Então eu só me desobrigo se eu restabelecer o estado anterior das coisas. O que é restabelecer estado anterior? Se eu recebi algum valor adiantado, devolvo com correção monetária, ok? Bom, a impossibilidade da prestação na obrigação facultativa, ela vai ser superveniente se ela ocorrer depois da assunção da obrigação, tá? Não vai ser concentrada na segunda prestação, como sucede nas alternativas, né? Isso está escrito no artigo 253, e nesse caso, extingue-se a obrigação, ok? Resolve-se devolvendo as partes ao estado anterior, devolvendo dinheiro, se tiver que devolver, etc. Mas, se houver culpa, aí, sim, se houver culpa, vai ter que pagar perdas e danos, né? Então, houve uma extinção do objeto principal da obrigação por minha culpa, além de eu ter que devolver o dinheiro que eu recebi, eu vou ter que pagar perdas e danos. Isso como se fosse uma obrigação de dar a coisa certa, simples, tá? Se a impossibilidade, quer originária, quer superveniente, quer sem culpa, quer seja sem culpa, quer seja com culpa, se referir à obrigação facultativa, acabou, não tem dúvida nenhuma, vai continuar devendo a obrigação principal. Olha só, essa prestação facultativa era para beneficiar o credor, no sentido de que falar, tudo bem, eu sou obrigado a pagar isso, mas se eu quiser eu posso pagar isso. Se a segunda prestação se extinguiu, ou seja, né, se aquela segunda, se a prestação facultativa se extinguiu, não tem alteração nenhuma no vínculo obrigacional, continua devendo a principal e ponto. Você só não tem mais a faculdade de escolher a outra, porque não existe mais a outra. Certo? Bom, pessoal, vou encerrar aqui essa aula. É aula gravada, porém, lembrando a vocês que a partir de agora, nos horários de aula, a gente vai estar ao vivo naquela ferramenta do pincel. Vocês já receberam no material complementar um tutorial de como aprender a usar. Então a gente vai estar ao vivo todos os horários de aula, todos os dias que vocês tiverem aula comigo pelo horário acadêmico. Vocês vão olhar lá, hoje seria a aula do Léo. Nós estamos vivendo num período de quarentena, a gente não está podendo se encontrar pessoalmente. Estou gravando as aulas para enviar. Hoje seria a aula do Léo. Eu vou estar lá ao vivo comentando essas aulas aqui. Por que, Léo, você está tendo 2 trabalhos em vez de um só? Por que você não dá aula ao vivo? Diversos motivos. Hoje eu iniciei essa aula 2 ou 3 vezes. A primeira vez eu estava com alergia e estava com dificuldade de falar. Na segunda vez, minha cachorrinha estava ansiosa, estava latindo toda hora e não consegui gravar. Essa é a terceira vez. Se isso acontece no ao vivo, eu vou ter que contornar de alguma forma. Se eu tivesse que dar aula naquele momento, a gente perderia tempo, né? Então, nesse ao vivo, a gente faz comentários sobre a aula, pergunta se vocês entenderam a diferença de facultativo. A gente pode até correndo os slides lá para eu saber se vocês prestaram atenção, se vocês entenderam essa diferença, enfatizar pontos importantes e deixar de enfatizar pontos que sejam mais corriqueiros, comentar tudo, tirar dúvidas, ok? Então nós vamos ter encontros ao vivo. No horário de aula, sempre no horário de aula. Então nós vamos marcar a aula ao vivo no portal e no momento oportuno, que tiver o horário marcado para a gente ter a aula, eu vou estar lá, eu vou encontrar com vocês, ok? Eu vou enviar uma outra aula, que eu vou gravar também, sobre obrigações divisíveis e indivisíveis. Eu estou fazendo em arquivos separados para ficar mais leve, tanto para assistir quanto para enviar para o servidor, tá certo? Então, tudo faz parte de uma mesma aula, vou enviar os dois, mas são 2 arquivos separados, vocês vão receber informação para ver os 2. Pessoal, muito obrigado, a gente se vê daqui a pouco tempo, se Deus quiser, tá certo? Bom estudo para vocês aí.